Sejam bem-vindos a mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião, beleza? Tudo tranquilo contigo? Tudo beleza também. Então vambora. Vamos aqui para mais um papo. Acho que estou pronto. Quero ver. Mas antes, Flavião, eu quero lembrar aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, então se inscreva aí, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral. Assim mais gente tem acesso aqui às nossas conversas. E também estamos lá no Apoia-se, para você que quer ser um apoiador do canal, Flavião. Clica aí no link na descrição, apoia.se/pareponto e saiba como ser um apoiador. Ter vantagens aqui, benefícios no canal e ainda ajudar a gente a manter essas conversas super vivas semanalmente. Importante. Flavião, como sempre, né, cara? Estou muito curioso para saber qual é a boa, meu cara. Ele tá falando isso, eu preciso revelar pra vocês aqui um bastidor, porque o geólogo da turma, da dupla, sou eu. É. E a pauta quem traz é o geólogo. Isso aqui tá divertidíssimo. Gente. Tá adorando, né? Muito bem, vamos lá. Cara, sabe o que é? Eu não sei você, porque eu sei que você foi ao show do Titãs. Pô, tava lá. E eu fui também e a gente não se encontrou. Olha que curiosidade. Mas eu ainda tô sob o impacto do show dos Titãs. Porque... eu também, inclusive do cansaço. Eu não, me preservei pro show. E para quem não sabe, né, os Titãs se encontraram, a formação original da década de 80. Exatamente. E 40 anos de história, né? 40 anos de história, fizeram um show sensacional em São Paulo nesse último final de semana. E para mim, assim, além de toda a questão emocional de rever uma banda que eu assisti na década de 80, ainda garoto, foi um show repleto de simbolismos, né? E eu levei meus filhos, inclusive, um de 17 e outro de 12, quase 13 anos. E, então, assim, o show começa antes do show. Então, muitas das coisas, então a gente estudou os discos, estudou as músicas, né? O meu filho mais velho sabia todas as letras, cara, incrível, né? E era um show com público, inclusive um público mesclado, gente mais velha com gente mais nova, uma coisa diferente, foi uma coisa muito bacana. Tinha muita família, né? Tinha muita família. Exatamente. E exatamente por isso, uma das coisas que eu fiquei pensando, eu já estava pensando nisso antes do show, por conta de ter revisto as letras e tudo mais, conversado com os meus filhos e por aí vai. Mas uma coisa me chamou a atenção no show, o Nando Reis, que é um dos integrantes, ele toma a palavra para falar exatamente uma coisa que eu já tinha pensado, que é como as letras, que eram letras críticas, nem todas, mas boa parte das letras eram críticas, eram incisivas ao que estava acontecendo naquele momento, que era um momento de reabertura para a democracia, né? Os Titãs surgiram, se eu não me engano, acho que em 84, talvez, 82, 84. 84 foi a questão das diretas já, né? E depois a gente teve... um ano antes, né? Acho que o Titãs começa ali em 83 mesmo, mas pega todo esse movimento, mas foi imagina, cara. Contemporâneo do movimento, saindo de anos de ditadura, né? E depois, em 89, vem as primeiras eleições diretas. Mas o Nando Reis comentou no show o fato de como essas letras, infelizmente, depois de décadas dessa abertura, a gente ainda tem letras atuais discutindo pautas e temas que algumas delas avançaram, é claro, mas que poderiam estar muito mais avançadas e muito mais adiante, né? Totalmente, cara. Então, uma das letras que tinha me chamado a atenção, e eu recortei alguns trechos aqui, apesar da gente saber as letras, mas para não esquecer na hora do Em Pauta, né? Em 1989, os Titãs já cantavam, né, que o sol não causa mais espanto, miséria em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças, riquezas são diferenças. Mas aí, para trazer para o Em Pauta, eu falei assim, vamos ampliar essa discussão. Porque o rock nacional, e para ficar no rock, porque MPB fez muito disso, e outros estilos fizeram muito isso, né? Aliás, tantas pessoas que foram exiladas na época da ditadura e fizeram isso até de fora do país, né? E tantos artistas fizeram. Mas o rock nacional fez isso em várias frentes. Em 1980, essa música Miséria era de 1989. Em 1986,
Um certo Renato Russo já cantava, né? Que o céu já foi azul, mas agora é cinza. E o que era verde aqui já não existe mais. Quem me dera acreditar que não acontece nada de tanto brincar com o fogo, que vem o fogo então. Fábrica, de 1986, o disco 2. Os próprios Paralamas, vou tentar pegar uma mescla aqui de gente, né? Boa. Os próprios Paralamas cantavam em Selvagem. A cidade apresenta suas armas. Meninos nos sinais, mendigos pelos cantos, e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. O monstro não estava se criando em 80. Ele já estava... Já tinha... A sementinha já estava plantada. Mas ele continua crescendo em 2023. Sim. E isso é espantoso, de fato. Para não deixar de fora, até fazendo uma homenagem para o tecladista do RPM, que faleceu recentemente... Alvorada Voraz, né? E juram que não torturam ninguém, agem assim pro seu próprio bem. São tão legais, fora da lei. Pensam que sabem de tudo que eu não sei, e eu sei. Né? Então, já se falava da corrupção, etc. Eu trouxe essa discussão e de surpresa para você, porque eu sei que é uma coisa que a gente tem discutido agora, e a gente, na verdade, o par e ponto, ele se faz necessário e se faz importante porque, de novo, a gente tem discutido coisas que são atuais, mas que se arrastam há muito tempo. As questões socioambientais, as questões de convivência, as questões de preconceito. Né? A gente está falando da década de 80, mas a questão racial é secular. Né? E tantas outras questões que a gente tem discutido agora. A própria questão da forma com que o grupo político ou os políticos lidam com o povo, né? E com as questões sociais em si, que parecem desconectados totalmente da realidade. Né? Disse que Brasília é um outro mundo, e de fato não é. Apesar de ter uma letra dos Paralamas que diz isso, né? Que Brasília é um outro local, e o Herbert Viana diz que fala sabendo, sabendo do assunto, porque ele é de lá. Enfim, mas queria ouvir tua opinião sobre isso. Cara, o que você acha? O que você acha depois de um show tão bacana com os Titãs? A gente está discutindo ainda letras tão atuais escritas há 40 anos. Adorei o tema. Bom, você sabe todos os motivos do porquê, né? Música aqui, a gente respira em casa, sempre respirou. Mas eu acho muito legal, cara, e até pegar um pouquinho antes disso, só para dar um pouquinho do testemunho do show também. Legal que você ouvir as letras, né, cara, antes da gente entrar nesse conteúdo aí, e você faz essa relação, você cantar, eu cantava algumas, eu tinha que segurar o choro porque lembrava, remetia alguma coisa da nossa história, né, que a gente viveu, né, na adolescência e tudo mais. Mas eu acho que o rock, cara, sempre foi muito voltado a isso. Hoje tem uma discussão aqui no Brasil que eu acho muito boba, que acha que o rock não tem que se posicionar. O rock sempre foi contra, né, assim, de uma maneira geral, contra o Estado, né, um crítico do Estado. Isso desde o início lá do... Claro, teve o rock que surgiu lá, que era um pouco mais diversão, né, com Elvis, com Beatles depois, mas de 70 para cá as bandas eram questionadoras, o movimento punk e tudo mais, né? Sim, então, eu acho que o rock tem um papel muito legal disso, de não só produzir a música, mas questionar a sociedade, questionar valores, né? Tá do lado de minorias. E essa galera, cara, que fez o rock do Brasil ali nos anos 80, né, tem um simbolismo muito forte para mim. Primeiro porque eu cresci ouvindo os caras, e segundo porque eu sempre fui dessa turma mesmo de questionador, né? Quando você é mais jovem, você quer ser um anarquista, tudo mais, contra tudo, contra todos. E esses caras meio que eram a nossa voz, né, falando sobre isso. Agora é triste realmente de que músicas como essa, como Miséria, né, outras tantas que eles cantaram lá, ainda fazem parte do nosso dia a dia, né, do nosso contexto aqui no Brasil. Sobretudo contando por esse lado de minorias, a desigualdade social, né, que eles falam tanto. Homem primata, cara, também tem tudo a ver com o dia de hoje, capitalismo, né? selvagem. Tem exato. tudo a ver também com... Acho que até, traz até uma pauta de reflexão de sustentabilidade essa música, né? essa letra. Então, eu acho que foi muito importante, foi um momento nostálgico, da gente relembrar várias coisas legais, de relembrar uma época em que se questionava, que se usava a arte para questionar,
Enquanto que hoje a gente vê muito... Eu tenho um receio de que hoje a gente vê muito pouco isso, né? Por parte dos artistas, né? Principalmente os mais recentes ou de outras vertentes musicais aí, que inclusive né, estão junto com políticos, fazem show em comício e tudo mais, né? O rock, na verdade, ele sempre está ali para questionar quem quer que esteja no poder. Então, eu não vou fazer show de comício para ninguém e tudo mais, né? Quem está lá, eu vou questionar, eu vou cobrar e tudo mais. Então, eu acho que foi ao mesmo tempo muito legal ver o show, um momento nostálgico, mas os pontos de reflexão, como você trouxe, foram esses das letras, que são letras muito fortes, que contam uma situação que ainda existe. E eu fiquei meio assim depois do show, puta, isso aqui tá acabando, cara. Mas se renova. Vou ver show de quem daqui 10, 20 anos, entendeu? Não, mas aí é um problema teu. É um problema nosso que estamos caminhando. Não, mas eu acho que é um problema não só nosso, cara. Do ponto de vista de que a arte tem que questionar como a gente vive em sociedade, eu acho que esse tipo de artista tá assumindo, assim. Tem artista que tá se preocupando unicamente com o entretenimento. Não, mas aí quando eu falo que é um problema nosso, é que nós estamos envelhecendo com os nossos ídolos. Né? É essa a questão. Sim. Os nossos ídolos estão envelhecendo e nós também estamos envelhecendo. Apesar da gente se sentir com 10, 12, 15 anos no show dos Titãs, né? A gente tá no par e passo com eles. Que é um negócio... E aí existem as questões. Eu estava ouvindo uma entrevista recente agora do Marcelo D2 falando que ele tem sido criticado por falar de política. E, poxa vida, o Marcelo D2 com Planet Ramp fala de política desde o dia que a banda nasceu, desde a primeira música. Desde a primeira música. Né? E existem outros. Então a gente tem outros representantes. É claro, eu quis trazer alguns representantes do rock nacional da década de 80, mas se você pegar Marcelo D2, o próprio Criolo, falando de MPB, Tom Zé, Jardim Macalé, enfim, outras, né, Chico e Caetano, enfim, pessoal da Tropical e tudo mais. Então, mas tem gente que acha que esses caras não devem se posicionar real, de verdade. Teve gente saindo do show do Titãs, viu uma matéria no Tenho Mais Discos que Amigos, do grande amigo Tony Ayex, de gente inconformada, posto assim, vi no show e o Nando Reis fica dando aulinha de política, não sei o quê, bababá. Talvez porque ele tenha atualizado o nome aos bois, acrescentando o nome do Bolsonaro, né? Junto de outros nomes interessantes da história mundial. Talvez tenha sido por isso. Inevitável incluí-lo lá, né? Mas, independente disso, primeiro que a letra dele, segundo que a opinião é dele, e terceiro que boa parte da pessoa que estava lá concordava com a opinião. Mas faz parte da música, até porque se você entrar nessa linha, a gente vai discutir igreja, por exemplo, ou polícia, que foram letras que eu nem trouxe aqui, porque tratam de temas específicos que fogem um pouco da pauta. Mas a pergunta que eu faço, e para não fugir da pauta... até quando esperar a plebe ajoelhar esperando a ajuda de Deus, né? Até quando esperar a plebe ajoelhar esperando a ajuda do divino Deus? Pois é a pergunta que eu continuo fazendo junto com o pessoal da Plebe Hood desde 1986. Olha aí. Quando o concreto já tinha rachado. Pois é, cara. Mas é isso, eu acho que é importante. Então, além de todo esse movimento, né, de Titãs, 40 anos, entretenimento, olha que bacana, né? Um show de rock fez a gente refletir sobre temas, né, que a gente discute no dia a dia. Né? Acho que foi na... eu nunca imaginei, mas eu tava no show, achei como você, ouvindo as músicas, as letras, e falando, cara, a gente faz um trabalho lá que fala muito sobre isso, né? Discute essas coisas, fala de minoria, sociedade, questiona os padrões de vida que a gente está levando aqui, né? Da maneira que a gente está tratando os mais necessitados. Então, eu resumiria como uma noite inesquecível em todos esses pontos e também, de repente, uma retomada para a galera que não conhecia, os mais jovens, né, a escutar e, de repente, quem sabe, né, surjam aí novos Titãs. Não os jovens Titãs lá do desenho, mas novos Titãs. Mas eu ia amarrar com esse ponto agora, porque a gente tem conversado com muita gente jovem aqui, mais jovem do que nós, no programa. E a gente fala muito disso, da necessidade da relação, da inter-relação, né? Entre as gerações. Não só para que eles conheçam esse tipo de letra, de música que a gente escuta há tanto tempo, mas como também para que eles nos apresentem
as novas versões desse tipo de música. O que agora você escuta que tá nessa linha e que você recomenda que a gente conheça? Eu tenho essa troca diária com os meus filhos em casa, eles me apresentam muita coisa bacana. Pode ser um motivo para um próximo Em Pauta. E eles estão indo assistir Titãs e curtindo pra caramba. Então eu acho que esse bate-bola é necessário para que a gente se mantenha atualizado e continue acompanhando esse tipo de música interessante. Demais, Flavião. Acho que então já fica a dica. Escreve aí nos comentários o que você ouve aí que acha que tem a ver com o momento atual e mais. Vamos provocar um pouco a criatividade das pessoas. Se tivesse uma banda aí, você falaria sobre o que numa música aí que tem a ver com a realidade atual, com tudo que está acontecendo no mundo agora? Conta aí pra gente que a gente está curioso também. Quem sabe surjam novas letras aí, bacanas pra gente curtir com a molecada. E a gente atualiza a nossa playlist, fica tranquilo. É isso aí. Flavião, adorei o tema. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam, se inscreva aí no canal, deixe seu like, comentário. Compartilha geral e vai acessar o Apoia-se, gente. Estamos esperando vocês lá. Venha ser um apoiador aqui do Para e Ponto e nos ajudar a fazer esse canal toda semana, quer seja com o Em Pauta, quer seja também com os convidados que a gente traz todas as quartas-feiras. Bom, eu sou o Fernando Tuller. Sou Flávio Fernandes Salles. É isso aí. Esse foi mais um Para e Ponto em Pauta. A gente se vê no próximo Rock and Roll. Até lá.